Hoje temos connosco Ana Cláudia Santos, poeta portuguesa, licenciada em Literatura pela Nova de Lisboa, com formação em escrita literária, produção e marketing de eventos. Em 2020 publicou o seu primeiro livro de poesia, Meia Vida, e no ano seguinte foi finalista do Festival de Poesia de Lisboa, com menção honrosa, e venceu o concurso nacional New Talent, promovido pela NIT, TVI e Santa Casa da Misericórdia. É curadora da antologia Fábricas de Novas Almas, publicada em 2023, e em 2024, já como poeta residente da Casa Flor Bela Espanca, lançou o seu segundo livro, O Espectro. Em 2025 lançou o seu terceiro livro, Ultrapassado, que explora a liberdade pessoal e coletiva. É também autora e host do podcast poético Multiversos, da Rádio NIT FM, com mais de 100 episódios. Tem produzido eventos literários e foi embaixadora de poesia do projeto Agarra-te. A poesia da Ana Cláudia tem passado por vários festivais e espaços como a Casa Fernando Pessoa, o Festival de Poesia de Lisboa, o Palácio Galveias, o Festival MED, entre outros. A sua escrita mergulha no místico, no filosófico e no metafísico, cruzando a poesia com questões grandes humanas, sempre no equilíbrio entre sensibilidade e pensamento. Olá, Ana, bem-vinda. Estamos muito felizes por te receber aqui no pátio. Já tivemos o prazer de trabalhar com a Ana numa noite de poesia que organizámos e ela foi também autora de um videopoema chamado Um Azul Meia-Noite. É verdade. Feito especialmente para a exposição Raiz ao Contrário, que também organizámos. E foi um prazer trabalhar contigo. Olha, obrigada a vocês por esta oportunidade. Eu gosto muito de vocês, gosto muito do vosso trabalho. Adoro ver as coisas que vocês fazem a partir das redes sociais. Então, para mim, poder estar aqui com vocês a conversar neste ambiente descontraído, em casa, com o Sam, é mesmo muito bom. Portanto, obrigada por me receberem neste espaço e estou muito contente. Obrigada. Pronto. Então, vamos passar aqui à conversa. Então, como é que a poesia entrou na tua vida? Olha, a verdade é que a poesia foi um processo bastante natural para mim. Eu no início não comecei por escrever poesia, eu comecei principalmente por escrever prosa. Eu na escola, obviamente que dei Fernando Pessoa, como toda a gente deu, mas a verdade é que eu durante a escola não gostava assim muito de português, adorava a minha professora, mas não gostava e nem estudava assim muito para essa disciplina. Depois, na faculdade, decidi fazer a licenciatura em literatura, o que fez com que os meus conhecimentos se aprofundassem imenso. Mas lá está, no início eu apenas lia e escrevia mais prosa. Até chegar ao momento em que na faculdade eu dei Mário de Sá Carneiro, o que até essa altura eu simplesmente achava que ele era o amigo do Fernando Pessoa, então eu não ligava muito àquilo que ele escrevia, mas a partir do momento em que eu o descobri, eu apaixonei-me completamente pela escrita dele e também pela sua poesia. E eu sinto que foi a poesia de Mário de Sá Carneiro que depois influenciou eu a querer escrever também poesia. Portanto, as minhas primeiras tentativas eram quase eu a tentar imitá-lo, a tentar ir buscar aquilo que ele fazia. Portanto, eu acho que foi um processo muito natural. Eventualmente comecei a escrever alguns poemas e decidi criar o Meia Vida, que no fundo eu assumi logo como um compromisso com o meu amigo João Massano, que é um artista plástico, que fez a ilustração. Portanto, a partir do momento em que eu fiz esse compromisso com ele, ficou logo claro que, ok, pronto, este livro vai ter de sair, vou ter de fazer os poemas todos. Portanto, lá está, eu não tinha muitos poemas antes de publicar. Eu escrevi-os exatamente para eles serem publicados e para eu escrever esse livro. Portanto, foi assim, foi um processo natural e que me trouxe muitas coisas boas. Nós já tivemos a oportunidade de ler vários dos teus poemas e pronto, vimos que no teu caso a escrita tem muito de espiritual e de metafísico e gostávamos de perceber como é que esse universo se manifesta em ti. Eu sinto que dentro de mim tem muito esse universo mágico, espiritual, oculto. Eu sinto que isso vem exatamente de todas as coisas que eu gosto. Os meus interesses são muito à base do esotérico, do ocultismo e de todas estas áreas. Portanto, eu sinto que o filtro com o qual eu observo o mundo e vou estando no mundo e que vai tentando ter a criatividade para escrever os poemas é exatamente a partir desse filtro mágico. Portanto, tudo aquilo que eu penso ou que sonho ou que vou observando é bastante por esse filtro. Portanto, eu sinto que lá está, é natural para mim eu escrever sobre esses temas
Por outro lado, eu também escrevo muito os meus poemas com base nos sonhos que eu tenho, ou seja, quando eu acordo eu aponto os sonhos que tive, também queres sonhar? Eu aponto os sonhos que tive que servem depois de inspiração para poemas. Portanto, os meus poemas vêm de sonhos que eu tenho durante a noite, que por norma são um bocado esquisitos e um bocado estranhos, mas são também de experiências que eu tive na minha vida, principalmente quando era pequena, ou até mesmo hoje em dia, ou até mesmo com a morte, que é também um tema que eu também falo muito nos poemas. Portanto, eu sinto que é por aí. Sim. Eu acho, agora só pegando aqui, antes de passarmos para a próxima pergunta, essa parte dos sonhos eu acho interessante porque eu conheço alguns artistas que pintam através dos sonhos. E portanto lembram-se exatamente daquilo que viram e fazem um transporte daquilo que viram para a tela ou para o médium que eles usam. Mas é curioso porque a maior parte das pessoas não se lembra dos sonhos. E é muito raro eu lembrar-me dos meus sonhos. Eu sei que sonhei, lembro-me de partes, mas depois de repente tipo, esqueço-me, estás a ver? E eu acho que isso muitas vezes até acontece porque a primeira coisa que tu fazes é pegas no telemóvel Sim, e o clique foi. Sim. Mas eu acho que as mentes criativas, por norma, têm esta capacidade de se lembrarem. E eu acho que é também um músculo, ou seja, como eu já faço isso há algum tempo, Sim. automaticamente eu já faço, eu já me lembro automaticamente dos sonhos todos. Lembro-me de tudo, desde o início até ao fim, com os pormenores todos. E como eu sinto que eu tento utilizá-los depopois para escrever, portanto é quase como se fosse uma batota para a criatividade, eu sinto que é quase obrigatório eu acordar, pensar no que é que eu sonhei e depois ir apontar. Ok, tu portanto fazes isso automaticamente. Eu faço logo, claro que não é todas as noites nem todos os dias, mas muitos dos meus poemas são a partir daí. Agora, não quer dizer que os poemas, depois o resultado final, seja exatamente o sonho. Exato. Eu depois trabalho no texto, edito o texto, faço com que ele fique mais belo, mais interessante, mas a base, por vezes, vem dos sonhos. E portanto aqui, seguindo para esta terceira pergunta, pegando um bocadinho nisso, portanto há um certo misticismo moderno nos teus poemas, portanto que leituras ou experiências é que tu sentes que foram moldando isso? Por vezes quando me perguntam sobre inspirações literárias que depois eventualmente deram origem aos meus poemas, por vezes parece que estão à espera que eu responda que são também outros poetas e outros escritores. Mas a verdade é que muitas das leituras que eu tive e que depois me inspiraram a escrever sobre estes temas não eram realmente poetas ou mesmo escritores de prosa. Um deles foi, por exemplo, Allan Kardec, que é considerado o pai do espiritismo. Eu li o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Não quer dizer que eu acredite ou concorde com tudo o que está nesses livros, mas serviram de base depois para os meus interesses e depois para aquilo que eu iria escrever. Outra autora é, por exemplo, a Helena Blavatsky, que é uma mulher que é considerada também quase a mãe do ocultismo. Ela escreveu a Doutrina Secreta, que lá está, eu não concordo com tudo o que lá está, não acredito em tudo o que lá está, mas aqueles pensamentos de tentar ir por outro lado ou tentar ver as coisas de outra forma deram-me muita inspiração. Depois, eu também sinto que uma das grandes bases para aquilo que eu escrevo foi quando eu era pequena ter visto e lido tanto os filmes e os livros do Harry Potter, serviram mesmo como uma base de inspiração, e ainda hoje eu sinto que eu vivo um bocadinho em Hogwarts, um bocadinho naquele mundo, sinto que estou a ir para as aulas de encantamentos e no fundo é sobre isso que eu quero falar. É sobre esse mundo mágico de onde eu nunca consegui sair. A verdade é essa. Eu nunca saí dos livros do Harry Potter, eu nunca saí dali. É o meu porto de abrigo. Mais recentemente, mais ou menos há 11 anos, eu comecei a fazer leituras de tarot, o que foram experiências muito fortes, com várias pessoas e com vários clientes, que também me ajudaram bastante depois a escrever sobre isso. Hoje em dia eu já não faço leituras, apenas dou aulas de tarot, mas ainda vou buscar bastantes histórias, bastantes pormenores, às vezes esquisitos, e creepies e assim, bastante estranhos, essas histórias e essas experiências com o tarot. A próxima pergunta é: como é que equilibras o lado íntimo da tua escrita com a exposição pública da tua obra? É assim, quando eu escrevo um poema é sempre com a ideia de que ele vai ser publicado. Portanto, eu nunca escrevi nenhum texto, nem nenhum poema sobre algo que eu não quisesse partilhar.
E durante muito tempo eu tive a sensação de que, como eu não escrevia sobre sentimentos, por exemplo, de amor ou de amizade, eu sentia que eu acabava por não partilhar o meu lado sentimental nos meus poemas. Então eu sentia que isso não acontecia. Mas a verdade é que se as pessoas lerem aquilo que eu escrevi, percebem que no fundo sou eu a expor-me ao mais alto nível, ou seja, eu sei que acabo por não falar sobre amor ou sobre amizades ou esse tipo de problemas, mas eu falo bastante sobre as minhas crises existenciais, sobre o meu medo de não conseguir ser um ser humano normal, sobre o meu medo de não conseguir atingir o conhecimento universal que queria, que claro que nunca vou conseguir atingir. Ou seja, eu acabo por me expor dessa forma. E penso que com isso consegui responder à pergunta. Sim. O que é que sentes que mudou em ti desde Meia Vida até o Espectro? Uhum. Então, Meia Vida foi o meu primeiro livro. Ele foi publicado em 2020. E O Espectro foi o meu segundo livro, que foi publicado em 2024. Portanto, houve ali 4 anos de diferença e também uma pandemia pelo meio. Eu sinto que o Meia Vida, sendo o meu primeiro livro, é quase como se fosse a base da minha poesia. Ou seja, sou eu a apresentar-me, a apresentar os meus problemas, as minhas questões, as perguntas que eu não consigo ver respondidas. O que é Deus? O que é que estamos aqui a fazer? Que mistério é este que está a acontecer à nossa frente? Portanto, eu sinto que sou eu a fazer as perguntas, ainda como criança, também como adolescente e também como adulta, mas são perguntas que eu não consigo ver respondidas. Acho que depois, com o espectro, já sou eu mais madura, mais adulta, com as mesmas questões, exatamente, porque eu continuo exatamente a mesma pessoa, mas com talvez a aceitação de que eu não vou ver essas perguntas respondidas. Exato. Acho que já sou eu mais consciente de que eu não vou conseguir resolver os problemas filosóficos que há tantas pessoas muito mais inteligentes do que eu a tentar resolver. Não vou ser eu que vou encontrar uma prova de que Deus existe, não vou ser eu que vou resolver todos os problemas de todas as religiões. Portanto, acho que sou eu a aceitar esse facto. Exato. Exatamente. Eu te conto também algumas histórias pessoais, tanto no Meia Vida como no Espectro, mas lá está, sinto que é simplesmente uma versão mais madura, mas continua a mesma pessoa. Sim. Pronto, a nossa última pergunta é se tens algum poema que te tenha gostado particularmente de escrever e porquê? Tenho um que me custou mais a escrever do que os outros. Talvez, sim. Há poemas que eu demoro muito tempo a escrever, talvez por aí me custe, mas aquele que me custou mais a nível sentimental de escrever é um poema que está no Espectro, chama-se Malware, e eu escrevi-o sobre a morte do meu avô. E acho que esse foi o poema mais pessoal que eu alguma vez partilhei, ou seja, um poema que já envolve outras pessoas da minha família, que não envolve só os meus problemas. E no fundo esse poema fala sobre um sonho que eu tive na noite antes do meu avô falecer, no qual eu estava num funeral e senti um abraço muito grande. Quando eu acordei, eu tinha a sensação de que alguém tinha morrido. E eu até comentei com o meu namorado e disse-lhe: Olha, eu acho que alguém vai morrer hoje. Passado um bocado, a minha mãe liga-me a dizer que o meu avô tinha falecido. O meu avô estava num lar, eu não estava à espera que ele falecesse assim logo naquele dia. Portanto, eu sinto que esse sonho foi ele a avisar-me de qualquer coisa. Pode ser ou pode não ser. Claro. Mas deu origem a esse poema no qual eu digo que sei que ele existirá por aí, nos altos astros, no espaço puro, nas cascatas do céu, como eu digo no poema, e que pronto, um dia eu hei de me encontrar com ele outra vez. Agora vamos introduzir aqui um pequenino jogo, Ok. que de forma rápida nós vamos te dar algumas opções e, portanto, de forma rápida tens de dar uma das respostas, ok? Ok. Ai. Portanto, a primeira, escrever de manhã ou escrever à noite? Escrever à noite. Ok. Natália Correia ou Maria Teresa Horta? Epá, não estava à espera desta. Natália Correia. Ok. E métrica ou verso livre? Verso livre. Rituais ou improviso? Rituais. Ler em voz alta ou ler em silêncio? Ler em voz alta. Ok. Coração ou razão? Coração. Saudade ou esperança? Esperança. E por último, poeta da cidade ou poeta do campo?
Poeta do campo. Ai. Ok, agora vamos jogar puxar à sorte. Temos aqui 7 cartinhas. Ok. Tu vais escolher 3 3. e depois vais responder às Sem perguntas que virar. estão aqui. Ok, então eu tiro Sim. e dou-vos, é isso? Portanto, uma, Ok. uma, duas, três. Ok. Vamos ver. Portanto, a primeira. Ui. Se a tua vida tivesse de caber num livro de poemas, qual é que seria o título do livro? Chamava-se Um Sonho Lindo. Sim. Ok. Gosto. Ok. Lembras-te de alguma coisa improvável, bonita ou absurda que alguém já disse sobre aquilo que escreves? Lembro-me de uma situação muito caricata, no qual eu fui, penso que a Coimbra, fazer uma apresentação de poesia com música, e estavam algumas pessoas no espaço e estava um rapaz mais ao fundo, que ele depois me veio contar isso, que durante a sessão toda em que eu estava a ler, ele esteve sempre assim. Esteve sempre com os olhos fechados, assim, com a cabeça para cima. E eu pensei, oh, deve estar a dormir, pronto, se calhar não está a gostar, deve estar a apanhar uma seca. E depois ele no final veio falar comigo a dizer que, sendo que entrou dentro de uma meditação Oh, wow. e que se deixou ir. E que se deixou ir e que esse momento fez com que ele começasse a pensar nestas questões mais esotéricas e mais espirituais. Isso é incrível. Portanto, penso que resultou, espero eu. É gratificante de alguma forma. Foi bonito. Yeah. E agora, por último, se um poema teu tivesse cheiro, qual é que seria esse cheiro? É assim, o meu cheiro preferido é o da gasolina, mas não se aplica aqui. Sério? Mas não se aplica aqui. Talvez lavanda, porque Lavanda, porque eu ok. trago muito roxo. Roxo, tu adoras roxo. Eu acho que trago muito isso, mas o meu cheiro preferido é a gasolina. Há pessoas que também adoram aquele Eu cheiro gosto de bué de cheiro de garagem. Sim, garagem ou de borracha. Yeah. Eu gosto de cheiros tóxicos. Ora, portanto, neste segmento do Pátio em Casa, nós pedimos sempre aos convidados que tragam um objeto simbólico Uhum. para eles. O que é que tu trouxeste hoje? Então, eu trouxe 3. Peço desculpa. Eu vou mostrar o que é que eu trouxe. Vou começar por este objeto, que é o jogo para o computador do Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Este é um jogo que fez muito parte da minha vida, foi o meu refúgio durante muitas horas da minha infância. Quando eu chegava à casa era só o que eu queria fazer. Até mesmo já mais velha eu jogava este jogo. Eu joguei milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Cheguei a fazer um stream na Twitch a jogar, mas só dava para fazer até um certo limite, então depois não continuei com isso, mas um dia eu quero fazer um canal para jogar. Se vocês repararem, não tem o CD aqui dentro, porque eu não perdi, eu não sei onde é que o jogo está. Eu acredito que esteja num computador meu que ainda dava para colocar CD, porque os computadores agora já não permitem colocar o CD. Ou seja, eu não posso jogar, eu não pude continuar a jogar este jogo, não só porque perdi o CD, mas porque já não é possível. Portanto, eu tenho muita pena disto e é um jogo que eu penso todos os dias, por mais estúpido que possa parecer, mas é um jogo que está sempre na minha cabeça e que eu adorei e que eu fui muito feliz a jogar. Por falar em jogos, trouxe também a minha Nintendo DS Lite, que também já não jogo há imenso tempo, mas no qual eu jogava muitos jogos, como por exemplo o Super Mario Bros. E lá está, era também um refúgio para mim. Eu acho que eu acabava por me refugiar muito nos jogos durante a minha infância. Era assim o meu porto seguro. E trouxe também aqui o meu baralho de tarot. O tarot que eu utilizo hoje em dia é o tarot Rider-Waite. Eu comecei por utilizar o tarot de Marselha, mas este é mais fácil de decorar. É o tarot com o qual hoje em dia eu faço as minhas leituras, com as quais eu dou as minhas aulas, e tem sido um caminho muito bom, que me tem dado muitas coisas. Há cerca de um ano eu decidi que queria deixar de fazer leituras para outras pessoas, porque estava a tornar muito pesado para mim, e decidi passar a dar apenas aulas. E tem sido muito bom, já tenho várias alunas, e é muito giro depois ver elas também começarem a ter os seus próprios clientes, as suas próprias experiências, e eu adoro. Obrigada. E, portanto, tu trouxeste, na verdade, 3, mas algum deles, portanto, tu sentirias que pudesse estar, se estivesse num altar pessoal teu, qual deles é que seria o foco principal ou que estivesse na frente, por exemplo?
O jogo o jogo do Harry Potter. É um jogo muito importante para mim e se calhar podem achar estranho de um jogo ser tão importante, mas há coisas random que são importantes para Claro, nós, claro. certo? E este é um jogo que é muito importante para mim. É uma peça da minha vida que me leva a uma altura em que eu tinha ali um porto de abrigo onde eu jogava, eu sentia muito segura em casa a jogar. A minha mãe gostava muito também de ver o jogo, porque tem paisagens muito bonitas, então eu jogava o jogo com ela a ver. Portanto, era aquele momento em que tudo estava bem. Sim. Era como se eu estivesse à lareira, na sala, e fosse Havia uma Natal. paz. Havia uma paz muito grande quando eu jogava este jogo. Então, eu acho que no fundo é aí onde eu quero regressar. Sim. E é por isso que é tão importante para mim. Portanto, estaria no altar. Estaria no altar. Ok, e por último, como é que estes objetos se ligam à forma como escreves e vives a tua poesia? Em relação à Nintendo, DS Lite, eu acho que não se. Eu acho que não se aplica muito. No entanto, tanto ao jogo do Harry Potter como ao tarot, vemos aqui um elemento em comum, que é a magia e a feitiçaria. E no fundo eu só quero escrever sobre isso. É o meu interesse. É as coisas que eu gosto de falar, são os assuntos que eu gosto de pensar. Eu gosto de sonhar que um dia poderei fazer magia e sinto que foi através da poesia que eu me consegui tornar uma feiticeira. E que nunca foi possível ir para Hogwarts, mas foi possível eu escrever sobre sonhar com isso, foi possível eu criar mundos mágicos, foi possível eu criar mundos em que eu faço magia. Portanto, acho que foi através da poesia que eu o consegui fazer. E agora reparei que magia e poesia rimam, portanto. É verdade. Isto foi tão clichê. Ok, agora vamos fazer um jogo de associação rápido. Ui. Nós vamos Ok. Vamos dizer algumas palavras e vais ter de associá-las a alguém que seja ressonante com as mesmas ou uma recomendação, algo. Ok. Ok? Portanto, qualquer coisa. Qualquer Sim, coisa alguma que coisa que associes ressoa. àquela palavra. Yeah. Pronto. A primeira palavra é luz. Mãe. Ok. Som. Diogo. Palavra. Oficina. Caos. Atualidade. Esperança. Avó. Fuga. Escola. Ok. Raiz. Benavente. Morte. Medo. E riso. Primos. Ok. Foi giro. Que giro! Ai, o nosso cérebro é incrível. É mesmo. Isto manda-me para sítios Yeah. que eu não estava à espera. Sem dúvida. Alguma música, livro ou filme que tenhas descoberto recentemente e que recomendes? Ok, então, música. Recomendo uma artista que eu estou a adorar muito, que é a Sia Gray. Adoro a música dela. Penso que é ela que produz todo o sistema e toda a sua música, portanto eu adoro-a. Livros. O último livro que eu li foi um livro de uma escritora que se dá pelo nome de Fala Fogo e que se chama Casulo para Criar Asas. É uma edição independente que eu adorei. Quanto ao filme, não me lembro qual foi assim, o último filme que eu vi, porque eu vejo filmes muito random às vezes, mas eu vou recomendar o meu filme preferido, que é o Mr. Nobody, que é com o Jared Leto. Eu não sei o nome do realizador, mas é o meu filme preferido. Não há nenhum filme que eu veja que passe à frente desse. Eu adoro simplesmente esse filme e recomendo a todos para ver. É um filme de mais de 3 horas, mas vale Sim, muito a pena. é bastante É grande. incrível. Então, agora para terminar, gostávamos de saber se há algo que gostasses de dizer, alguma ideia, alguma sensação para quem está a ouvir. Então, alguma coisa para quem nos está a ouvir. Eu vou recomendar a leitura do meu novo livro, que se chama Ultrapassado, é uma edição Ofélia. É um livro completamente diferente dos outros quanto ao seu conceito. Fala sobre liberdade pessoal e coletiva. É o primeiro momento na minha poesia em que eu falo mais sobre algum tema da atualidade e quase também político. Penso que roça mesmo o político. Portanto, peço-vos que comprem o meu novo livro, por favor. Ok, Pronto. obrigada. Obrigada a vocês. Olha, vocês são umas queridas, eu gosto muito de vocês deixam muito à vontade. E obrigada por podermos colaborar mais uma vez. Obrigada. E não há de ser a última vez. Espero que sim, espero que sim. E obrigada a todos que viram este episódio. Obrigada. E obrigada ao Sam. Obrigada, Sam. Obrigada. Obrigada. Tens alguma coisa a dizer, Sammy? Não. Obrigada.